abasteça no Posto Macro, bandeira Petrobras, garantia Macro. Vamos agora ao resultado da primeira pesquisa de opinião pública com intenção de voto visando as próximas eleições de 2008. A avaliação da administração do prefeito João Pavinato, de seus secretários, dos serviços prestados pela prefeitura, a Câmara de Vereadores, a avaliação de cada vereador e também temos aqui informações diversas que não, lógico que não vai ser possível passar todas hoje, né, para você, amigo da TV Cambé, mas vamos colocar à disposição no site Shopping Cambé e Portal Cambé para que você analise com mais cuidado, ok? A pesquisa foi realizada pelo Instituto Portinari, desnecessário dizer da credibilidade deste instituto, uma parceria do Jornal de Cambé e da TV Cambé. Essa é a primeira que estamos fazendo, virão outras, com certeza, até o final do ano, aliás, o final do ano, até o meio do ano que vem, depois começamos aí com mais pesquisas e vamos trazendo as informações, porque a TV Cambé, o Jornal de Cambé, tem esse compromisso de bem informar e trabalhar em cima da verdade. Portanto, quem analisa para a gente essa pesquisa é o professor estatístico, diretor do Instituto Portinari, professor Edmilson Vicente Leite. Ele era para estar aqui, mas gravamos porque ele tinha um outro compromisso, mas ele analisa o resultado e nós vamos trabalhando aqui com ele, tabelando certinho. Põe na tela, Rubens Santos. Professor Edmilson, como o senhor tem a larga experiência já em vários anos divulgando pesquisas, a TV Cambé e Jornal de Cambé encomendaram então uma pesquisa ao Instituto Portinari. Como foi desenvolvido esse trabalho? Bom, esse trabalho foi desenvolvido no período de 22 a 24 de outubro, onde, através de um questionário, foi abordado a população de Cambé em seus domicílios, abrangendo todas as regiões da cidade e, como toda e qualquer pesquisa, ela tem seu lado científico, então ela foi estratificada quanto a sexo, grau de instrução, faixa etária e até religião da população. Bom, essa pesquisa ouviu quantas pessoas na cidade de Cambé? Bom, essa pesquisa foram ouvidas 480 pessoas individuais, uma entrevista por residência e tem uma margem de erro de mais ou menos 2%, com intervalo de confiança de 95%. O que isso significa? Significa que se esse processo fosse repetido por 100 vezes, em 95 deles daria o mesmo resultado. A região também foi dividida? Sim, foi dividida em 4 grandes regiões, tá? O Grande Bandeirantes, o Novo Bandeirantes, o Santo Amaro, o Ana Rosa e a região centro. Bem, vamos começar analisando então os primeiros quadros, professor, em relação à administração do prefeito João Pavinato. O que apareceu? Tá. A população avalia que 34% diz que está regular, 28,9%, praticamente 29%, considera boa, 13,8% ruim, 11% péssimo e 2% acha ótimo. O senhor pode dar uma analisada nesse quadro? Bom, nós teremos até condições de analisar melhor ainda esse quadro com as perguntas que virão pela frente, onde a gente analisa cada setor da administração. No momento, num quadro geral, ele está de regular para bom. Existe uma aprovação de mais de 62%. Então, esse é o primeiro quadro, a pergunta como o senhor avalia a administração do prefeito João Pavinato. Ele teve uma aprovação de 62%. Repetindo, regular 34,1%, bom 28,9%, ruim 13,8%, péssimo 11,0%, não sabe ou não respondeu 10%, ótimo 2,1%. A pergunta seguinte, feita aos entrevistados, qual a avaliação o senhor faz dos secretários da administração? Professor Edmilson comenta conosco. O quadro seguinte avalia o quadro de secretários da prefeitura. Exato. A avaliação do quadro de secretários é bem próxima da avaliação do prefeito.
Com um detalhe, é que 26% não sabe responder. 26% não sabe como avaliar os secretários. Dos que avaliaram, 31% considera regular e 21% bom. Nós também solicitamos aí na pesquisa a avaliação individual de secretários. Apareceram? Bom, mais uma vez se confirma que a população ainda não tem como avaliar o secretário, porque 48%, quase metade, não souberam responder. Dentre os que responderam, o avaliado mais positivamente é o senhor Fábio Fernandes, com 3,6%. Estou recebendo algumas mensagens aqui, até o telefone aqui, desculpa, mas estamos estourando realmente de internautas e assinantes aí também, ligados aqui na TV Cambé. Aliás, quero mandar um recado para o Silvio do Portal Cambé, que lhe mandei um e-mail aí agora há pouquinho, dá uma olhada nele aí, que ele é muito interessante, tá? E o Rubens também está esperando o seu retorno depois. Continuando com a entrevista, estamos batendo recorde, realmente, está vendo como o assunto interessa muita gente, né? Estamos aí quase chegando a casa de 3 dígitos, de 4 dígitos aí na internet, e isso é muito bom. Qual secretário se destaca negativamente na atual administração? Nós também fizemos essa pergunta, mas por uma questão, eu acho que não haveria necessidade de divulgação, mas ela está aqui conosco. Depois, se alguém quiser saber também quem foi o pior secretário, ou quer dizer, o secretário pior avaliado, né, o que a gente também pode estar dizendo. Mas também nós perguntamos sobre os serviços prestados pela Prefeitura. Serviço de saúde, educação, cultura, esporte. E o professor Edmilson traz essas notas médias para a gente. Professor Edmilson, os serviços prestados pela Prefeitura, também apresentado ao pesquisado, foi avaliado pela comunidade cambense? Aí, como eu falei anteriormente, é que nós podemos fazer uma avaliação melhor da administração do prefeito. Porque aí você vai analisando por setor e você vai vendo aquele setor que a população considera que está melhor e aquele setor que a população considera que precisa de uma atenção melhor. Entre os setores que precisam de uma atenção melhor, aliás, eu acredito que não seja só em Cambé, é uma avaliação pelas pesquisas que a gente faz no Brasil todo, está como pior a saúde. Nós pedimos para a população dar uma nota de 0 a 10 para cada um dos itens avaliados, e a saúde ficou com a nota 4,9, a mais baixa da administração. Isso é reflexo de notícias, o que pode ser? Porque Cambé existe realmente uma saúde um pouco melhor da região que a gente tem notado. Mas atenção ao usuário, confunde aí a atenção ao paciente nos hospitais SUS? O que contempla aqui é que você mexe com a saúde da população. Então, a população ela é muito mais crítica a esse detalhe do que se você, infelizmente, perguntar sobre educação, se perguntar sobre lazer. A população não é tão crítica quanto a saúde, quando você vê um seu filho doente e não sendo atendido prontamente. Por isso que a população ela é muito mais crítica, é muito mais exigente na área de saúde. Bem, também a outra área que envolve bastante recursos do governo federal, estadual e municipal é a educação. Tá. Em contrapartida, é a avaliação melhor da administração. Se a saúde é o que requer um cuidado melhor, a educação está com a melhor média, está com a média 6. Esporte? O esporte bem próximo da saúde, o esporte bem próximo da educação, com nota 5,8, e aí nós temos a cultura, com nota 5,6, a limpeza pública cai em relação a essa média, para 5,2, assistência social 5,7 e as creches 5,9. E as creches estão muito ligado à educação. Então nós vemos que com educação a nota é 6 e para as creches a nota é 5,9. E com esses parâmetros dá para dizer que a educação de Cambé vai bem.
Exatamente, a área da educação é a melhor área na administração do atual prefeito. Outros setores também críticos, como obras, sofreu que avaliação? Obras, a média foi 5,3 e o meio ambiente, a média também foi 5,3. Isso, no geral, dessa avaliação, a média é razoável? Não, eu acredito que é uma boa administração. Tá? Tem alguns pontos que ainda a população acha que precisa melhorar, mas no aspecto geral, e comparado a administrações de outras prefeituras do Paraná e do Brasil, está num nível superior. Bom, a gente não pode confundir aí a pergunta anterior, onde avaliava os secretários, e daqui a pouco vou dar a relação de todos aqui que foram avaliados com as suas respectivas notas, com os serviços prestados por cada secretaria. Então, o que nós tivemos aqui, a saúde teve a média menor, 4,9, e a educação a melhor nota, a pior nota da saúde, 4,9, e a educação, 6,0. E conversando até com o professor Edmilson nessa questão, se confunde muito a prestação de serviço da saúde com a saúde pela prefeitura, como a saúde pela Santa Casa, né? Então se confunde, as duas acabam se entrelaçando nesse detalhe. Ainda voltando um pouquinho na questão dos secretários, onde o Fábio Fernandes foi o melhor avaliado em 3,6, a gente pega aqui um detalhe de que 48% da população não sabe, né? Não sabe avaliar ou talvez não conheça os secretários da administração. 48% e 30,3% não diz que não avaliaria nenhum. Então dá uma 78% aqui dos votos jogados à margem. O Fábio Fernandes do Esporte, 3,6%. O Beto Amaral, de Obras, 3,3%. O Eduardo Pavinato, 2,6%. Claudinei Glor, 2,4%. Carlos Cavalli, 1,9%. Devair Schutz, da Fazenda, 1,9%. Neuza Pavan, da Secretaria de Desenvolvimento, 1,9%. Luiz César Lázaro, da Secretaria de Governo, 1,4%. Rômulo Yankee, chefe de gabinete, 1,0%. Alessandra Garcia, da Saúde, 1,0%. E Arísia Mendes, da Fundação Cultural, 0,7%. Essa é a avaliação positiva dos secretários. Ok? Voltando, então, aos nossos quadros, já são 20 horas e 17 minutos. A seguinte pergunta é em relação à Câmara de Vereadores. Vamos ver a avaliação da comunidade. O professor Edmilson explica o primeiro quadro. A pesquisa também, professor Edmilson, avaliou a Câmara de Vereadores e os próprios vereadores. Exatamente, né? Da mesma forma que foi feita uma avaliação da administração do prefeito, foi feita também uma avaliação do que a população acha da Câmara de Vereadores de Cambé. Nós podemos dizer que a população considera que 37,7% é uma Câmara regular, 16,5% boa, 15,5% ruim, 7,9% péssima, 1,9% ótima, 20,8% não souberam responder. O cambeense está sabendo o que a Câmara está fazendo, professor? Não demonstra muito. A gente tem como experiência, quando o maior índice é regular, é porque ele não está acompanhando. E veja que em segundo, não sabe. Então, quando a pessoa não tem noção, não sabe, e ela vai responder, então ela fala regular. Tá? Então, acho que falta um acompanhamento mais da população do que os vereadores estão realmente fazendo. Também foi analisada a atuação individual dos vereadores. Tá. Quais são os vereadores que mais se destacam? 11,9% acha que o vereador Zezinho da Ração é o que mais se destaca, e em seguida um Conrado Scheller, o Oswaldo da Ana Rosa e o Júnior Félix. Bom, o que mostra realmente que a comunidade ou não se interessa ou não tem muito mecanismo para acompanhar, embora a gente tenha notado que
tem melhorado, mas de qualquer maneira o percentual também é alto. E em relação à avaliação dos vereadores, a gente também tem, quem trabalha com pesquisa, quem trabalha com a política, deve também analisar a questão do vereador do bairro, né? Tem o vereador, embora todos eles digam, eu sou vereador da cidade de Cambé. Lógico, representa o município. Mas tem aqueles que são do seu bairro, e a pesquisa foi no bairro, né? Então, quando a pesquisa vai no bairro, às vezes pega, vamos dizer assim, o ninho, o foco daquele vereador, e às vezes um sobressai mais ao outro. Isso não significa que a pesquisa está errada, significa que realmente o vereador tem o seu colégio eleitoral concentrado em determinada região da cidade. Então, qual vereador tem uma atuação destacada, não sabe ou não respondeu 31,3%, nenhum tem a atuação destacada 28,6%, o Zezinho da Ração, que é ali da região do Cambé 4, do Tupi, do Ana Rosa principalmente, 28,6%, aliás, 11,9%, Conrado Scheller, 5,5%, o Oswaldo da Ana Rosa, 4,5%, completando Júnior Félix, 4,1%, o Cecílio Araújo, 3,3%, Alzira da Farmácia, 2,6 Paulo Cardioli, 2,4%, Ivani da Unidef, também 2,4%, Mário Som, 1,9%, e Irineu defende 1,4%, esta avaliação dos nobres vereadores da Câmara Municipal. Estamos com o nosso Jornal de Cambé falando da pesquisa eleitoral, da avaliação da administração, da avaliação da Câmara de Vereadores, mas não posso deixar de falar de maneira nenhuma que Cambé tem duas lojas da Toque Final Cosmético. Uma na Avenida Inglaterra e outra na Rua Equador. Na Rua Equador, ao lado da Casa Brasil, no número 50. Lá você pode estacionar tranquilo e fazer as suas compras num ambiente climatizado. Continuando, se a eleição fosse hoje, seria outra conversa. Quem explica esse primeiro quadro da intenção de voto para prefeito é o professor Edmilson do Instituto Portinari. Põe na tela, Rubens. Professor Edmilson, o que mais mexe com a população, principalmente quem está ligado na área política, é a pesquisa eleitoral, é aquela que demonstra a intenção de voto do eleitor. Isso foi feito seguindo os mesmos parâmetros que o senhor disse no início. Corretamente, né? Nós estamos há praticamente um ano das eleições para prefeito em 2012, até junho do ano que vem nós temos aí os pré-candidatos. No final do mês de junho, eles terão que fazer as suas convenções e escolher os candidatos. Mas sempre fica aquela expectativa de quem está pretendendo, quem está pleiteando, se haverá uma reeleição ou não. E desde já, para que a gente tenha um fator histórico, para que a gente possa acompanhar todo esse processo, nós realizamos então a fase 1, que chamamos da pesquisa de intenção de voto. E o primeiro... a primeira pergunta ao eleitor é aquela espontânea. Exato, né? O que foi feito foi dividido em duas formas. Na primeira abordagem, sem nenhuma lista, sem nenhum disco, foi perguntado se a eleição fosse hoje, em quem ele votaria. E aí a resposta foi espontânea. Nós deixamos o entrevistado analisar da melhor forma possível. Como estamos há um ano da eleição, é lógico que o índice não sabe, é um índice bem grande. Chega a 30,8%. Nenhum está 14,3%, mas entre os pré-candidatos, o mais votado, o atual prefeito João Pavinato, com 11,5%, empatado com Zé do Carmo, também com 11,5%. Esta é a primeira pergunta feita, então, ao eleitor, para quem ele votaria se a eleição fosse hoje. Não foi dado nada, conforme disse o professor. O que nos chama a atenção aqui é que 45,1% da população não está decidida, ou não sabe, não votaria em nenhum, votaria em branco ou anularia voto. 45,1%. O João Pavinato, prefeito, 11,5%, empatado com Zé do Carmo, 11,5%. O ex-prefeito Adelino Margonar, 8,1%, Doutor Martins, 7,4%,
Jefferson Radar, 5,3%. O Berro, 4,3%. Alexandrino, 2,1%. Mário Vander, 1,4%. Cecílio Araújo, 1,0%. Cleusa Forastieri, 1,0%. Jonathan de Paula, 0,7%. Conrado Scheller, 0,7%. Este no primeiro quadro, onde a pergunta é espontânea. Vamos para a rejeição. Põe na tela, Rubens. O senhor também fala da rejeição espontânea. Quem está na mídia também pode ser considerado mais rejeitado? É lógico, né? Quem está mais em exposição, tá? Então ele tem uma tendência maior de ser lembrado. Tá? Ele está realmente se expondo, a gente diz que a vidraça é maior. Tá? E com certeza, então, nessa exposição, tá, o prefeito João Pavinato tem 13,6%, Adelino Margonar 10,5% e o Radar 9,3%, seguido de Zé do Carmo 7,2%. Essa a rejeição espontânea, quando também não é oferecido nome nenhum ao eleitor. A completa, não sabe, 43,7%, João Pavinato 13,6%, Adelino Margonar 10,5%, Jefferson Radar 9,3%, Zé do Carmo 7,2%, Dr. Martins 4,8%, Berro 3,3%, Alexandrino 3,1%, Cecílio Araújo 1,7%, Mário Vander 1,2%, Conrado Scherer 1,0%, Cleusa Forastieri 0,7%. A próxima pergunta, o professor Edmilson explica para a gente, que é aquela onde o pessoal recebe o disco. Põe na tela, Rubens. Deu ainda? Então vamos lá, estamos falando da nossa pesquisa eleitoral feita em parceria com o Instituto Portinari e vamos já antecipando aqui a nossa próxima pesquisa, que será no mês de abril, onde o nosso Jornal de Cambé versão impressa estará completando um ano. E por falar em Jornal de Cambé versão impressa, amanhã, dados esses e mais alguns que estamos divulgando aqui, estarão no Jornal de Cambé versão impressa. Vamos então para a sequência do nosso terceiro quadro para prefeito. Na fase seguinte é apresentado então ao eleitor o disco com alguns nomes. E aí houve uma diferenciação de disco. Exato, nós tivemos duas possibilidades, nós trabalhamos com 2 discos, onde nós perguntamos se a eleição fosse hoje e os candidatos fossem esses. Se você tiver a escolher entre esses candidatos, quem que você votaria? E no primeiro disco, houve uma diferença para o segundo disco, no primeiro sem a presença do Zé do Carmo e no segundo disco com a presença do Zé do Carmo. Na primeira possibilidade, João Pavinato 13,8%, Dr. Martins 12,9% e Adelino Margonar 10%. Na segunda possibilidade, constando na lista, no disco, o nome do então pré-candidato Zé do Carmo, nós teremos novamente João Pavinato com 13,4%, Dr. Martins com 11,9%, empatado com Zé do Carmo 11,9%. Aí a disputa bastante apertada aí. Então, o que a gente verifica é que, como o índice de não sabe, nós estamos há um ano, é a primeira vez que a população foi abordada, é muito grande, então o João Pavinato ele se consolida em primeiro lugar, mas há uma diferença. Sem a presença do Zé do Carmo, o Dr. Martins ele fica em segundo lugar. Com a presença do Zé do Carmo, ele continua em segundo lugar, mas empatados. O quadro completo desta estimulada é o seguinte: não sabe 21,2%, nenhum branco nulo 16,2%, João Pavinato tem 13,8%, Dr. Martins 12,9%, Adelino Margonar 10%, Redondo, Berro 6,4%, Radar 5,7%, Conrado Scheller 3,6%, Alexandrino 3,6%, Mário Vander 3,3%,
Cecílio Araújo, 2,1%, Jonatas de Paula, 0,5% e Cleusa Forastieri, 0,5%. Esta é estimulada sem a presença do Zé do Carmo. Por que essa questão com ou sem o Zé do Carmo? Na realidade, existe aí um zum, que o Zé do Carmo é candidato, a hora todos acham que é, outras horas acham que não. Então, para que a gente pudesse ter melhores dados, nós colocamos ou não o Zé do Carmo. Para a próxima pesquisa, certamente os nomes estarão mais agrupados, as alianças já estarão mais feitas também, e aí a gente pode ter menos nomes também. Para a segunda, com a presença do Zé do Carmo, ficou assim, então, completo o quadro daqueles nomes que foram apresentados. O prefeito João Pavinato continua, então, como disse o professor Edmilson, na frente com 13,4%. Doutor Martins e Zé do Carmo empatados com 11,9%. O Adelino Margonar, 8,8%. Radar, 6,2%. Berro, 5,7%. Alexandrino, 3,1%, como também o Cecílio Araújo. Mário Vander, 2,1%, Conrado Scheller, 1,2%, Cleusa Forastieri, 0,5% e Jonathan de Paula, 0,2%. Não sabe 20%, nenhum branco ou nulo, 11,7%. O último quadro para a questão de prefeito foi também a rejeição, quando apresentado o disco para a rejeição, aí o disco completo. Põe na tela, Rubens. Aí passamos então para a estimulada também, mas na questão da rejeição. Exato. Não houve muita diferença sobre o questionamento da espontânea. Tá? Então, à medida que foi colocado a questão da rejeição, João Pavinato, 16%, Radar e Adelino Margonar, com 11,2%. A rejeição é um critério muito importante, professor? Então, a rejeição é um critério onde o entrevistado, ele se coloca em não votar naquela pessoa. Então, ele pode votar em outras, mas daquela ele não votaria de jeito nenhum. Mas se nós repararmos, não existe um destaque em nenhum entre os pré-candidatos. Todos giram em torno da mesma. É aquele pré-conceito já existente. Lógico que são vários nomes colocados à disposição, são aqueles que se destacam na cidade, que provavelmente 70% disso aí não vai ser candidato. Quando afunilar mais, os números serão certamente mais precisos também. A importância dessa primeira pesquisa é justamente para isso. Nós estamos formando um histórico da campanha 2012. Nós temos um ano pela frente. Isso nós chamamos fase 1. Virão outras, e aí sim, o panorama, a partir do momento que houver as coligações, a partir do momento que houver a junção de candidatos, às vezes um passa a serviço do outro, nós teremos condições de analisar que esse percentual, se ele existe hoje, ele foi transferido para a coligação. Então, o quadro aqui da rejeição para prefeito estimulada fica da seguinte maneira: não sabe, 33,2%. João Pavinato, 16%. Jefferson Radar, 11,2%. Adelino Margonar, 11,2%. Nenhum branco ou nulo, 9,3%. Berro, 4,5%. Doutor Martins, 3,1%, Zé do Carmo, também 3,1%, Alexandrino, 2,4%, Jonathan de Paula, 1,9%, Cecílio Araújo, 1,4%, Mário Vander, 1,0%, Cleusa Forastieri, 1,0% e Conrado Scheller, 0,7%, essa a estimulada. Nós temos aqui também vários outros itens, que é o cruzamento da pesquisa, onde cada candidato se destaca mais em qual região da cidade. Por exemplo, quem está melhor no Santo Amaro, no Ana Rosa, no Grande Bandeirantes, aqui no centro. Esses dados a gente está deixando aqui por enquanto, vamos disponibilizar depois na internet para todos os amigos aí poderem ter acesso. Amanhã no Jornal de Cambé, versão impressa, que estará às 8 horas da manhã na praça, também alguns outros dados, e a gente
espera ter contribuído com a comunidade para que nós possamos ter aí como diz o professor Edmilson, um parâmetro já na próxima pesquisa, fazer aí os nossos gráficos para chegar lá na boca de urna, também apresentar a nossa pesquisa em parceria com o Instituto Portinari. É o início de uma parceria, a gente espera que realmente seja da melhor maneira possível. Espero que todos tenham entendido o intuito da TV Cambé, do Jornal de Cambé, de estar já trabalhando nessas questões. Estamos sempre à disposição, ok?